Agora vamos falando aqui sobre 2022, começando com a pergunta sua, cara, que é uma boa, falando sobre 2022, sobre os carros, né? Acabamos de falar aqui que a pressão dos carros é muito grande, então os Ferreiros têm que fazer o carro perfeito no início da temporada, porque esse é o carro que vai estar por anos e anos a tendência das equipes, provavelmente. Aconteceu com Sauber e Williams, que tiveram um carro horrível, tiveram que correr muito no prejuízo, e só no final conseguiram se recuperar. Agora Forte pergunta Baker, aí, o Grave. ah, já tá forte. Pergunta, sim, já deu corte. Ah, tá. O, não sei se vocês o que que acontece, por exemplo, se o carro nasce mal, o que está congelado é só a parte de desenvolvimento da unidade de potência do motor ou o chassi? Cara, eu acho que não é tão cuidado porque tem tokens pra você mexer. Pois é, isso durante a temporada, mas eu digo para a próxima temporada, por exemplo. Se o carro nasce ruim, ele vai ficar até 2026 congelado? Olha, eu tive observando aqui que, claro, um carro mal nascido, obviamente, pode ser desenvolvido ao longo de 2022, 2023. Nem tudo, no caso, está perdido. Tá? Ah, Claro que vai demandar mais investimento de equipe, voltar para a prancheta, voltar para sei. laboratório de vento, enfim. Default. É claro que a FIA e a Liberty Media vão ser bem mais bem com relação à questão do regulamento de 2022, apesar de terem cada equipe somente 3 unidades de potência para todo o ano de 2022, é claro que vai ser muito mais tranquilo o trabalho das equipes ao longo desse 2022, caso algo aconteça errado. Tá? Tá. Isso é a minha opinião pessoal. Claro, isso não está baseado em nenhuma informação, claro, ainda passado por FIA, porque está tudo no escuro. Ninguém foi para a pista ainda. Então a gente não tem como observar quem nasceu certo e quem nasceu errado para a disputa de 2022. Vai ter os testes em Barcelona e vai ter os testes, acho que, não sei se é no Bahrein ou em Abu Dhabi, acho que é no Bahrein que vai ser o segundo teste depois de Barcelona. Na minha opinião, acho que ocorre tudo tranquilamente. Os carros serão bem nascidos porque todos tiveram acesso com bastante antecedência ao regulamento para 2022. Foi adiado para mais um ano por conta da pandemia. Era para ter sido nessa temporada de 2021. Esses carros novos de 2022, por conta da pandemia, foi adiado por mais um ano. Então, todo mundo já tinha mais ou menos tudo preparado esse ano de 2021 para os carros novos. Seguindo com os carros antigos, tiveram mais um ano para trabalhar esses carros novos de 2022. Certo, certo. Mas eu só Cara, isso eu discordo, concordo, eu cara. As acho que, equipes vão ter eu acho que um maior crescimento também, isso eu concordo. eu, eu discordo da parte do Luciano quando ele falou que não tirou, que tirou a ideia do nada, porque na verdade eu creio que foi o Kimi Raikkonen que falou para ele diretamente isso. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Respeito, não sei, né? Ah, Então é Ah, isso. então é isso, tem né? mais algum ponto? Também tem o design, né, cara? A gente vai ver um carro diferente depois de anos, né? Um carro bem diferente de design. Parece que é uma volta. Antes só tava o que aumentando o carro, agora o carro tá diminuindo. Do efeito solo. Exatamente. Eu esqueci de falar, né? O efeito solo que foi banido da Sim. Fórmula 1 depois daquela carnificina em 1982, onde morreu Gilles Villeneuve, onde morreu o Ricardo Paletti, da Ozella, onde teve aquele acidente gravíssimo do Didier Pironi, que o Alan Prost nunca mais foi o mesmo, que o Alan Sim, Prost deu uma senhora porrada no. Aliás, que foi o Didier Pironi que bateu no carro do Prost, e o Prost tomou um susto imenso, e ele foi na nunca chuva, mais né? foi Foi na chuva. um piloto forte na chuva.
Sempre Isso, teve exato. problemas na chuva, naquela temporada de 1982. E no meio da temporada, a FISA ainda, era a FISA, baniu os carros com um efeito solo para 1983 e nunca mais se falou em efeito solo na Fórmula 1 de 1982 para cá. Nós temos 82, 92, 2002, 2012, 40 anos depois, volta o efeito solo para a Fórmula 1. Uhum. E aí, o que será? Será que isso vai ser perigoso de novo? Eles têm algum dispositivo de segurança, alguma coisa assim? Perigoso não, Dispositivo. porque a segurança evoluiu. A segurança do carro tá muito melhor. Desculpa, mas os acidentes do Verstappen e aquele do Hamilton, que teve quase que a cabeça esmagada, os dois saindo bem, de boa. Muito acidente que teve ano passado mostrou isso, né? Então, a segurança já tá muito mais evoluída que naquela época. Eu acho que os carros vão ficar mais seguros, tá? Porque com o efeito solo, o carro vai grudar mais no chão, tá? Caso haja uma perda aerodinâmica, claro, isso tem um grave senão dentro da Fórmula 1. Caso ocorra uma perda de arrasto aerodinâmico no efeito solo, é claro que isso se torna perigoso a partir do momento que você tem uma quebra de um elemento aerodinâmico do carro que afete a parte do efeito solo e o carro fique desgovernado. Isso pode acontecer, tá? Como aconteceu em 1982 e antes também. Porém, os carros de Fórmula 1 hoje são muito mais seguros do que naquela época. Uhum. O do Villeneuve, por exemplo, não tinha célula de sobrevivência e aí ele virou passageiro do banco, né? Então, exatamente. Foi descuidado da célula que tinha, não era uma célula de sobrevivência, era um chassi de alumínio, entendeu? Ele simplesmente foi lançado o carro pelo outro lado da pista de Zolder. A capotagem que ele capotou várias vezes, subindo no carro do Jochen Mass da March, nos treinos do Grande Prêmio da Bélgica em Zolder. O Pironi tinha feito a pole position, havia dentro da Ferrari um acordo tácito entre ele e o Pironi, que foi desrespeitado no GP anterior em San Marino, quando o Pironi ganhou a corrida, ultrapassou o Villeneuve nas últimas voltas, quando havia um acordo tácito dentro da Ferrari de que não poderia haver ultrapassagens em San Marino, e o Pironi desrespeitou isso e desrespeitou novamente em Zolder. Foi para a pista, fez a melhor volta, o Villeneuve tentou se tirar na pista, encontrou o carro do Jochen Mass lento, o marcha do Jochen Mass lento, subiu na roda traseira, capotou diversas vezes, falecendo da forma brutal que faleceu. Exato. Aí a família ficaram naquela, né, que colocaram a pressão toda no Pironi, né, que se não fosse o Pironi desrespeitar essa regra eterna ali e tal, ele não tinha tocado o barco para conseguir melhor tempo. Pois é. Mas a culpa não é dele por tentar o melhor tempo. A culpa foi que o carro na época não era seguro. Uma coisa que eu tenho que falar. Exatamente. Tanto não era seguro que o próprio Pironi na Alemanha, em Hockenheim, sofreu um gravíssimo acidente lá, na chuva dos treinos, batendo violentamente no Renault do Alain Prost. E ele gritava dentro do carro para salvar as duas pernas dele. Passou por várias cirurgias, diversas cirurgias para a reconstrução das duas pernas, e não conseguiu voltar para a Fórmula 1. Estava claro que ele ia ganhar aquele campeonato de 1982, ele estava muito na frente, entendeu? Na temporada, ele ia ganhar com o pé nas costas a temporada de 82, e ele mesmo não correndo mais depois de Hockenheim, tendo várias corridas depois, ele terminou o ano como vice-campeão. Exatamente. E seria o primeiro francês campeão, né? Exatamente. Tinha essa... Meio que ele passou o bastão no acidente com o Prost, vamos dizer assim. Pois é. Ironia do destino. Ironia do destino. E foi lancha, né, que ele desencarnou. Exato, ele morreu no acidente de lancha, né? Acho que não lembro se foi em 86, 85. Ele corria as provas de offshore. Ele era apaixonado por lancha, sempre foi muito apaixonado por provas de lancha.
ele correu na época as provas de lancha, que era na época a Fórmula 1 das lanchas, e ele parece que virou a lancha dele, ele ficou submerso e morreu afogado. Merda, né? É coisa de esporte radical, né? Bom, o Palete não foi aquela batida do. Não mais qual foi. Se tem a ver com o efeito solo, que eu creio que não tem. Cara, sei lá. A história do efeito solo é o quê? Tirar aquela história, tipo, da dificuldade do carro de trás se aproximar do da frente. Tanto que por causa desse problema, que nós temos uma gambiarra chamada DRS, né? E porque os carros não conseguem se aproximar do outro para ultrapassagem atualmente. O efeito solo tem aquela utilização das saias laterais que evita a saída do ar pela lateral do carro, sendo focado por dentro do chassi, né, no caso, e tem todo aquele movimento por dentro do chassi, transformando um carro asa. Então, claro, essa volta do efeito solo é uma meia volta aos carros asa, e claro, escutei já vários entendidos de Fórmula 1 falando, esses novos entendidos, né, esses garotos que falam de Fórmula 1, acho interessante isso, tá? Acho legal, gosto muito disso. Mas muitos falando que o Adrian Newey vai ser um mago, o carro vai ser melhor do que 2021, vai ser mais rápido. Eu não creio nisso, tá? Mas o efeito solo vai ajudar bastante na questão do desempenho dos carros para 2022. Apesar dos carros serem mais pesados, com menos apetrechos aerodinâmicos como tinha em 2021, mas com essa volta do efeito solo, isso vai ajudar bastante os carros a serem um pouco mais rápidos. Também tem a banda ali do pneu, né? Ela vai ficar mais curtinha, ela não vai torcer tanto. 18, para as rodas aro 18, a volta da BBS para a Fórmula 1 como fornecedora de rodas. Ela que teve na década de 90 fornecendo rodas para a Ligier, para Benetton e para uma outra equipe que eu não me recordo bem. A BBS retorna à Fórmula 1 como fornecedora única de rodas, essas rodas aro 18 para 2022. Poxa, e ele vai ficar mais estável na curva, né? Ele tende a ficar mais estável na curva. Sim. Eu não sei se tem um problema com o pneu de chuva, porque ele joga muito spray para cima, talvez ele continue isso, né? Não sei se vai continuar nessa, porque era problema até de Spa. O problema de Spa que não teve chuva era por conta do spray, né? Então, assim, não sei se ainda continua também esse problema, porque a corrida de chuva, não tem na Indy, tem na Fórmula 1, então é um atrativo. E se cada vez mais a corrida de chuva ficar difícil para pilotagem, perde um pouco da graça, né? Eu concordo, cara. Não pode repetir o que acontece, cara. Só para 22 é o quê? Solução, cara, porque precisa ter corrida na chuva. Senão, que adianta, cara, ter Fórmula 1? Se não fala, né? Fórmula 1 é só com sol. Fala logo. Porque, na teoria, a Fórmula 1 sempre teve altas corridas da chuva. Muita coisa maneira na chuva rolando. Sempre foi boa, né? Sempre foram boas as corridas. A Alemanha, não sei, um ano lá que teve uma loucura, que foi famoso porque o Huckenberg quase teve o pódio. Não sei se vocês lembram disso. Foi aquele que ele saiu naquela curvinha que tinha tinta, ele pegava tudo, passava por cima da tinta. Não, era óleo, né? Era uma coisa assim. Asfalto novo. Tinha uma parte de asfalto novo naquela curva. E o asfalto escorrendo. Sim. Eu me lembro que além daquilo, também tinha uma coisa interessante, aquela corrida. Eu lembro que as Haas pontuaram e o Kvyat conseguiu um pódio. Foi. Que foi bizarra aquela corrida, cara. Interessante, tipo, eu acho que isso. E também teve Canadá 2011, que o Button foi campeão do último pro primeiro. Hockenheim em 2020, em 2000 com o Barrichello. Sabe essas coisas? Não precisa ter essas corridas inesperadas. Nem Sakir, que o próprio Pérez ganhou. Precisa ter umas coisas inesperadas, né? Não tem que ser somente aquela coisa esperada. Exato. Scriptada. Tem graça. Sim. Uma pimentinha. Uma pimentinha a mais.
E aí, quem sabe também, se der tudo certo, se voltar a ser possível o vácuo, pegar o vácuo e não ter turbulência, capaz de o DRS ser reduzido, Sim. Porque ser o pessoal quer descontinuado. tirar, eu sei que eles querem tirar o DRS, cara. Eles não querem mais o DRS. Porque para baratear o custo do motor, né? Até para baratear, ter um componente a menos. Eles querem tirar o DRS. E também o DRS evita aquelas brigas que a gente gosta, né? Aquela disputa, na verdade, não uma troca de posição. Ele incentiva a disputa. Uhum. A gente reconhece aquele piloto que não deixa passar fácil, que consegue trancar, não avacalhando, mas trancar com o braço mesmo, frear depois, para Sim. não deixar o outro. Enfim. Pode falar também, viu, Luciano? Bom, com relação a essas novidades para 2022, é claro que tudo é uma incógnita, né? A gente não sabe muito bem como é que vai ser o comportamento dos carros para 2022, mas é lógico, toda mudança é bem-vinda, né? Até para não cair na mesmice, e é claro que a gente vai ter uma ótima temporada aí. Eu espero que a gente tenha uma temporada tão boa como tivemos em 2021 para essa temporada de 2022 da Fórmula 1. Uhum. Eu É isso também aí. espero, cara. Espero que continue melhorando, na verdade. Que tá melhorando. Porque eu vejo uma crescente, sabe? Pouco a pouco tá melhorando. E por isso que eu falo que eu espero equipes mais próximas uma das outras. Eu não quero mais aquele abismo de Mercedes, Red Bull pro resto. Entendeu? Eu não tô falando, tipo, só duas competindo. Eu quero o resto lutando por vitória também. Eu quero uma Sauber, uma Williams e uma Haas brigando em pontos contra uma Alpine, né? Sim. Eu quero isso, eu quero uma Sauber, uma Haas Alpine lutando ponto contra uma Alpine. Eu não quero aquela monotonia. Isso que eu espero. Equipes com condições, né? Uhum. Uma tentativa foi essa dos gastos de ter um teto menor, né? Isso aí já deu o Isso resultado também, que é a AlphaTauri forte. Que a Red Bull fala, beleza, vai extrair meu gasto, vou fazer o quê? Ah, eu vou ter uma AlphaTauri forte, mesmo nível que o meu. Porque assim eu atrapalho meu adversário, né? exato, E, exato. e pode ser que a Ferrari faça a mesma coisa com as suas duas equipes. Dá mais apoio para elas. Aliás, motor, se o motor Ferrari for bom, falar a Sauber e a Haas vão amar, né? Imagina só. Porque, Exatamente. mas isso eu acho o seguinte, né? Porque é interessante dessa história da limitação que a própria equipe mãe vai começar a, sei lá, a pôr um dinheiro, a ajudar mais as suas equipes até, as equipes menores, né? Eu tô achando isso, cara. Pode dar um up até para as outras equipes, essa brincadeira. Com certeza. Bom, acho que isso aí, né? Acho que deu para É, fechar a live hoje, né? acho que deu, né? Aqui.